sentar. Meus irmãos amados, é sempre um exercício importante nós meditarmos e considerarmos o que cantamos para o nosso Deus. E nesse hino, a segunda estrofe nos ensina: se estivermos andando de maneira triste, carregado de pesares, de dor, aflições e tribulações desta vida, nós devemos recorrer a Jesus, expor em oração as nossas dificuldades, e Ele, por graça, por misericórdia, encherá o nosso coração de paz. Nós cremos, pois assim diz as Escrituras, que o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Ele enche o nosso coração de paz. Nós vamos orar e depois ainda cantaremos mais alguns cânticos de louvor ao Senhor. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti por esse momento de culto, de adoração ao Senhor. Louvamos ao Senhor pela Tua palavra que nos convida à adoração, nos convida a cantarmos a bondade, a justiça, a misericórdia do Senhor. E nós vemos todos os dias na nossa vida. O Senhor permanece bom em todas as circunstâncias e o Senhor é justo. Nós somos gratos ao Senhor pela fidelidade e pela misericórdia do Senhor. Nós rogamos a Deus nesse momento que nos reunimos para adorar o Senhor. Rogamos que o Senhor nos dê um coração de fato quebrantado pelo Teu Santo Espírito e que possamos, ó Pai, usar esse momento também para colocarmos diante do Senhor as nossas necessidades, aflições, problemas, e Tu possas, ó Deus, por misericórdia e graça, encher o nosso coração de paz, trazer ânimo, conforto, trazer vigor e força para continuarmos na caminhada. Pedimos, ó Deus, então, que cada parte do culto que prestamos ao Senhor, que seja de fato um louvor, uma adoração, seja aceito pelo Senhor. O Senhor possa ser servido em receber a nossa adoração, falar conosco, nos alimentar com a Tua santa e maravilhosa palavra. Nós oramos confiados em Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, melhor amigo, aquele que está sempre conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quero chamar as nossas irmãs para vir à frente, nos auxiliar cantando cânticos ao Senhor, conduzindo a igreja em cânticos ao Senhor. Igreja, estaremos dois versículos que falam sobre os cânticos que vamos cantar hoje. O primeiro é Reina em mim, o outro é Renova-me, Senhor Jesus. Estar lendo Apocalipse 19:6, a parte B do versículo. Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Em Salmo 51:10, que é um versículo muito conhecido, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Peço que a igreja se coloque de pé para louvarmos ao Senhor. Sobre as montanhas
Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor Deus, neste momento, nesse culto, ó Deus. Graças a Ti, Senhor Deus, porque sim, o Senhor é o nosso único Deus, nosso único Jesus que nos salvou, que nos salva. E nós estamos aqui para Te glorificar, Te louvar com as nossas vidas, ó Deus. E pedimos ao Senhor que reina em nós, que renova, Senhor, o nosso coração, ó Pai, para que nós possamos agradar o Senhor, agradar o Espírito Santo, andar retamente, vivendo, Senhor Deus, para Ti, ó Pai querido. Nós somos gratos por nessa noite estarmos aqui reunidos com os irmãos, cantando alegremente, louvores a Ti, Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é a misericórdia do Senhor, que nos dá essa oportunidade de nos reunirmos, ó Pai, para Te louvar. O Senhor continue a abençoar esse culto, a fazer com que nós possamos ter o coração, Senhor Deus, sempre louvando, recebendo a Tua palavra agora nesse momento, Pai. Todas as palavras que já recebemos aqui, Senhor Deus, encheu o nosso coração e agora mais ainda, Pai, vamos receber a mensagem que o Senhor mesmo colocou pelo Espírito Santo ao Teu servo para falar de Ti, Senhor Deus, para nos ensinar, para nos dar força para essa caminhada cristã, Pai. Até quando o Senhor voltar, o Senhor Jesus, nós vamos voltar e buscar a Tua igreja. Ó Senhor, seja glorificado. Tu és o nosso Deus e soberano Deus, em quem confiamos, depositamos a nossa fé. Em nome de Jesus, é que assim nós oramos. Amém. Presente. Meus irmãos queridos, vamos abrir a palavra lá no livro de Jó, último capítulo, capítulo 42. Todos nós conhecemos a história de Jó, sabemos quão impactante ela é. Conforme as Escrituras, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas o Senhor permitiu que Jó fosse provado. Satanás tocou nos bens de Jó e ele foi à falência. E Satanás também tocou na família de Jó, os filhos de Jó morreram. E Satanás também tocou na saúde de Jó e ele ficou leproso. Os pés é o alto da cabeça. Passou por algum tempo assim, com dificuldades extremas, e no último capítulo nós temos a restauração de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Mas eu quero considerar, depois que o Senhor Deus fez uma série de perguntas para Jó, se os irmãos olharem, a partir do capítulo 38, Deus faz muitas perguntas para Jó. E aí, chegando no capítulo 42, verso 1 e o verso número 2, Jó responde ao Senhor. Mas perceba como Jó respondeu a Deus. Verso 1 e 2 diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconheceu soberania de Deus. Jó reconheceu de maneira prática que Deus controla todas as coisas e que os planos do Senhor sempre se realizam exatamente como Deus estabeleceu lá na eternidade. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Queridos, tendo em mente que o Senhor nosso Deus controla todas as coisas, porque é todo poderoso, nós vamos nos colocar diante dele em oração. Nós vamos pedir ao Senhor pela nossa própria vida, pedir ao Senhor pelo nosso próximo, pelos nossos familiares, pelos irmãos que estão adoentados, enfermos. Nosso irmão Silviro encontra-se internado, hospitalizado. Estive com ele brevemente hoje à tarde e está sendo medicado.
mas nós devemos continuar orando pelo nosso irmão. Dona Magnólia, em tratamento, nossa irmã Thaís fez a cirurgia, está bem, está se recuperando, mas nós devemos continuar orando ao Senhor. Vamos orar por nós também, pedindo a Deus o perdão, porque sabemos que somos pecadores. Vamos falar com Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós buscamos ao Senhor nesse instante, conhecendo, ó Pai, nossas fraquezas, negligências, transgressões, os nossos pecados. A Tua palavra nos diz que o Senhor é santo, a Tua palavra nos ensina que nós somos pecadores. Não conseguimos cumprir plenamente, perfeitamente a lei do Senhor. Mas na caminhada nós tropeçamos, caímos, pecamos, desagradamos o Senhor. E nós suplicamos a Ti, ó Pai, que Tu possas nos perdoar, pois desejamos ter comunhão contigo. Mas os nossos pecados nos separam do Senhor e atrapalham a nossa comunhão. Perdoa-nos então. Dê-nos uma vida que glorifique ao nome do Senhor, trabalhe nos nossos corações, na nossa mente, para que possamos, ó Deus, caminhar contigo, em nome do Senhor Jesus. Nós também continuamos orando, ó Pai, pela igreja do Senhor, as famílias, cada família, pedindo a Deus a direção, o amparo do Senhor sobre cada família, em nome de Jesus. Pedimos especialmente pelos nossos queridos que estão enfermos. Nós nos lembramos da nossa irmã Dona Magnólia, está em tratamento e debilitada por causa do tratamento, às vezes com dores. Cuida, Dona Magnólia, dê a ela força, vigor, paciência, confiança em Ti, consolo, paz nesse momento de enfermidade. Nós continuamos também implorando a bênção do Senhor sobre seu Miro, está enfraquecido, hospitalizado. Agradecemos porque está recebendo a medicação, mas pedimos por ele para que a medicação que está sendo administrada seja eficaz e ele possa ser restaurado pelo Senhor, revigorado pelo Senhor, em nome de Jesus, curado para a glória do nome do Senhor. Nós imploramos a bênção do Senhor, ó Santo Deus, sobre nós que aqui estamos. Foi o Senhor quem nos trouxe. Nós precisamos da ação do Senhor nos nossos corações para caminharmos firmemente nesse mundo, para refletirmos a glória de Cristo, o caráter de Cristo, para termos, ó Deus, sabedoria em todas as nossas ações. Em nome de Jesus, nos sustente e nos conduza e nos dê força, ó Pai, para amanhã e nos dias seguintes nós caminharmos de maneira sóbria, de maneira prudente, sempre visando a glória do nome do Senhor. Nos ajude a resolvermos as dificuldades que se apresentam diante de nós de tempos em tempos. Permita que os nossos planos possam ser concretizados. O Senhor que dirige a nossa vida, sabe todas as coisas, controla a história. Nós imploramos a Tua bênção sobre nós, a Tua igreja, nossa cidade. Pedimos a Deus que o Senhor possa abençoar, em nome de Jesus, prefeitos, vereadores e que toda a liderança da cidade seja conduzida pelo Senhor, para a glória do Senhor e para o bem de toda a população. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos cantar mais um hino ao nosso Deus. O hino 269.
pureza no sangue de Cristo. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, se entregou em nosso lugar, e somente pelo sacrifício dele nós somos lavados, purificados. Nós vamos adorar o Senhor com este hino. Hino 269 dos nossos hinários. Amém, queridos? Podem sentar. Segunda estrofe do hino diz que nas chagas de Cristo há pureza para o maior pecador. Nós bem sabemos quem é o maior pecador. Cada um de nós, eu sou o maior pecador, cada um dos irmãos deve se enxergar assim também, porque as Escrituras nos ensinam que um só pecado é terrível aos olhos do Senhor. Aquele que aos nossos olhos pode ser considerado um pecado menor, é terrível diante do Senhor, porque Ele é santíssimo. Mas em Cristo nós encontramos pureza, Ele nos purifica. Nós sabemos que somos pecadores, por isso buscamos o Senhor,
e clamamos a Ele por misericórdia e perdão. Meus irmãos amados, nós iremos refletir na palavra do Senhor, ouvir a mensagem lá pautada em Provérbios capítulo 10. Nós estamos intercalando as pregações entre alguns salmos e provérbios. Hoje nós iremos olhar para a primeira parte de Provérbios, do capítulo 10. Faremos a leitura então até o verso número 14. E aqui nós iremos aprender com base em contrastes. À medida que fizermos a leitura, os irmãos irão perceber o tempo inteiro esses versos fazendo contraste entre o justo e o perverso, entre aquele que age de maneira sábia e aquele que age de maneira insensata. Eu leio o verso, a igreja, por favor, me ajude lendo o verso seguinte, assim faremos a leitura até o verso 14. A palavra de Deus diz: Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez do perverso. Quem trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes tem riquezas. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Os sábios de coração aceitam os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a lamentar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a lamentar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Amém. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor em oração. Nós nos colocamos, ó Deus, sabendo que precisamos ouvir a Tua voz, confessamos isso, e sabemos que só o Espírito do Senhor pode, de fato, abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, o nosso entendimento. Conceda-nos graça para aprendermos com a Tua palavra, de tal modo que possamos também, ó Deus, levar à prática as lições aqui aprendidas. Guarda no nosso coração essa mensagem e dê-nos força para lutarmos contra a insensatez e assim glorificarmos o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, queridos, como eu disse, nós vemos aqui contrastes, que na realidade é um recurso muito usado nas Escrituras para o ensino. Nós aprendemos aquilo que a Bíblia afirma que é bom, e também olhando para os textos bíblicos nós vemos aquilo que é mal, e esse contraste nos ajuda a aprendermos a vontade do Senhor. Aqui o contraste é entre o justo e o perverso, ou entre aquele que age de maneira sábia e aquele que age de maneira insensata.
olhando para essa parte de Provérbios, na realidade, olhando para todo o livro de Provérbios, nós devemos nos lembrar do conceito de sábio e de insensato. Nos lembramos daquilo que estudamos lá em Provérbios capítulo 1, quando então aprendemos que sábio é aquele que teme ao Senhor, que aprende a caminhar segundo a vontade de Deus. Aquele que teme ao Senhor, que ouve os mandamentos, que procura praticar a vontade de Deus, é considerado sábio. Mas aquele que age sem considerar a Deus, sem temor de Deus, que age de acordo com a sua própria vontade, este é insensato nas suas obras e na sua vida. Então hoje aprenderemos sobre esse contraste que há entre o coração sábio e o coração insensato. Coração que teme a Deus, coração que vive longe de Deus. O homem que serve ao Senhor e busca sabedoria nas Escrituras, e o homem que quer viver conforme sua própria imaginação e o seu próprio jeito. Observe comigo, queridos, o primeiro verso. Filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Aqui, o primeiro contraste é pautado nos sentimentos que o filho sábio provoca e nos sentimentos que o filho insensato desperta. No seio familiar, que é aquele ambiente que as pessoas mais nos conhecem, nós conseguimos de alguma forma passarmos uma imagem para aqueles que têm pouco contato conosco, que talvez não seja exatamente a imagem que aqueles que nos conhecem bem sabem que somos. Há circunstâncias que nós ficamos mais polidos, contidos, há circunstâncias que nós escolhemos melhor as palavras, há circunstâncias que nós acabamos por tomarmos maior cuidado com as nossas reações, mas dentro do lar, perto do pai, da mãe, dos irmãos, o ambiente familiar, é aquele ambiente onde nós baixamos a guarda. De fato, então, mostramos quem somos. O primeiro verso nos fala sobre os sentimentos que são provocados no seio familiar, por aquele que teme ao Senhor, que é sábio, que anda conforme os caminhos do Senhor, aprendeu o bom siso, o bom proceder, e aquele que é insensato. O sábio, ele alegra ao pai, ele traz júbilo ao pai, à mãe, aos irmãos, à família, ele traz alegria, ele traz contentamento, todos se alegram com a presença dele, com aquilo que faz, há essa satisfação. O insensato, por outro lado, provoca tristeza, chateação, provoca aquelas marcas que ficam por longo tempo repletas de tristeza, decepção e coisas dessa natureza. Nós devemos continuar olhando para o texto e no verso número 2 e no verso número 3 nós temos mais um contraste. Agora não mais pautado nos sentimentos, mas sim voltados para os bens, a riqueza, que é contrastada com a provisão. Observe comigo, primeira frase do verso número 2 fala sobre os tesouros, as riquezas, os bens, mas fala que esses são tesouros da impiedade e eles nada aproveitam. A primeira parte do verso número 3 fala sobre a provisão que vem do Senhor. Diz: o Senhor não deixa ter fome o justo. Aquele que é perverso, que é ímpio, que é mau, insensato, não teme ao Senhor, ele busca tesouros e faz toda essa busca de maneira inadequada, conforme o seu proceder mau, o seu coração distante de Deus. Ele então busca esses tesouros, que são chamados aqui tesouros de impiedade, porque foram alcançados de maneira ilícita, muitas vezes defraudando outros,
Estes tesouros nada aproveitam. O sentido é, passarão brevemente, não terão fundamentação para um determinado período, um período longo, nada aproveitam porque não traz alegria, não traz paz, nada aproveita porque não satisfaz. É porque as Escrituras nos ensinam que o nosso tesouro deve ser ajuntado no céu. Os tesouros aqui dessa terra, eles passam. E estes tesouros adquiridos por meios de impiedade, pior ainda, passam brevemente. Mas o contraste é com base naquele que é chamado no verso número 3 de justo. O justo, ele confia no Senhor. Ele descansa no Senhor. E Deus, pela graça, não o deixa ter fome. Nós aprendemos pelas Escrituras que se tivermos com o que comer e o que vestir, então devemos estar felizes diante do Senhor, sabendo que do Senhor vem a provisão para nós. Nós trabalhamos de maneira diligente, mas confiamos que o Senhor nos dará o sustento todos os dias. Então é isso que nós vemos na vida dos nossos irmãos quando estavam peregrinando pelo deserto, confiando que o Senhor todos os dias faria chover o maná, cair o pão do céu. Então todas as manhãs saíam para recolher. E essa era a postura correta, confiados na provisão do Senhor, o Senhor que sustenta. As riquezas ilícitas, os tesouros de impiedade, para nada aproveita. Mas descansar no Senhor é uma característica do justo. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Estes são rechaçados pelo Senhor. Mais um contraste agora a respeito da disposição para as obras, para o trabalho, para as atividades. Observe o verso número 4, quando diz: o que trabalha com mão remissa empobrece. Está falando aquele que não tem disposição para o trabalho, para a obra, aquele que faz, conforme o dito popular, corpo mole, aquele que não tem a disposição para sair e de fato realizar a atividade para a qual está recebendo, trabalha com mãos remissa. Esse colherá o fruto da sua preguiça. Esse irá empobrecer. Mas o contraste está aí na segunda parte do verso, quando diz: mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Aquele que trabalha com vigor, com alegria, sabendo que o seu trabalho, a sua atividade realizada também glorifica a Deus. Porque nós glorificamos a Deus com as nossas vozes, com a nossa vida e também com as nossas atividades. O Senhor nos dá habilidades para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. E quando trabalhamos com vigor, com diligência, o Senhor abençoa o fruto do nosso trabalho. Nos sustenta, nos abençoa de modo tal que a provisão do Senhor nos alcança e temos muitas vezes mais do que precisamos até para ajudar outras pessoas. Então, nós temos esse contraste aí. O verso número 5 continua trabalhando essa temática. Contraste, aquele que é preguiçoso, trabalha com mão remissa, com aquele que trabalha de maneira diligente. Observe comigo o verso número 5. Ele diz: o que ajunta no verão, filho sabe, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. O que vai, trabalha, poupa, age de maneira prudente, este demonstra sabedoria, faz o melhor com todo vigor, procurando glorificar a Deus. Este demonstra sabedoria, um coração que teme ao Senhor. Ele entende que as habilidades que Deus lhe deu para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Mas aquele que se entrega à preguiça,
e dorme no tempo do trabalho, a cega era a colheita. Lembra então que depois de plantar a lavoura, o campo, era necessário colher. E o tempo da colheita era muito importante, porque se deixasse passar aquele período, então se perderia o produto que havia sido plantado. Mas aquele que dorme na cega, ele envergonha o pai. É filho que envergonha, é insensato, não aprendeu o que é necessário para glorificar a Deus e trazer orgulho, no bom sentido da palavra, honrar a família que tem. É filho que envergonha. Seguindo adiante, queridos irmãos, nós vemos mais um contraste. Este, na realidade, ele é repetido em vários versos. Verso número 6 aponta o contraste entre lábios prudentes e lábios insensatos ou perversos. Mas não somente o verso número 6. Se os irmãos olharem, o verso número 8 fala de lábios insensatos. O verso número 10 repete a mesma expressão, lábios insensatos, que traz desgosto e ruína. O verso número 11, a boca do justo, quer dizer, aqui o conceito de usar os lábios de maneira sensata, prudente, inteligente. Mas o verso número 13 também fala dos lábios do prudente. E por fim, o verso número 14, que fala da boca do nécio. Então perceba que essa parte de Provérbios destaca muito aquilo que sai dos nossos lábios. Observe o verso número 6. Sobre a cabeça dos justos há bênçãos, mas na boca dos perversos mora violência. Verso número 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Então fala sobre a violência na boca dos perversos, que são aquelas palavras que causam realmente dor, que causam feridas. Falamos brevemente essa manhã sobre a violência que é dita, que é proferida, que vem através de palavras que não deve encontrar espaço na nossa vida. O verso número 8 fala sobre lábios insensatos que causam ruína, que causa, de fato, situações de ruína, de dor, de aflição, de tristeza, de vergonha, desgosto, e isso está contrastando com a boca do justo, que é manancial de vida. Irmãos queridos, não é assim que as Escrituras nos ensinam que a nossa palavra deve ser sempre temperada com sal para sabermos como responder a cada um. Não é assim que as Escrituras nos ensinam que nós devemos usar os nossos lábios para edificar e abençoar, e que a nossa língua pode ser comparada com o fogo consumidor. É um pequeno órgão, mas causa danos terríveis. As Escrituras nos ensinam, então, que a boca do justo é manancial de vida. Ela produz vida, produz alegria, produz satisfação, um ambiente agradável. Ela edifica, ela revigora, ela anima, ela ensina. Mas boca do insensato é instrumento terrível. Nos lábios do prudente, diz o verso número 13, se acha a sabedoria. Mas a vara é para as costas do falto de senso. O insensato abre a boca e traz ruína, traz dor, traz aflição. O justo, o sábio, aquele que teme ao Senhor, que aprendeu com o Senhor, ao abrir os lábios de maneira prudente, ele revela sabedoria, ele traz um ambiente agradável, ele gera edificação. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é ruína iminente. Então nós temos esse contraste que permeia vários versos. Isso nos mostra grande necessidade de nós policiarmos os nossos lábios. Para encerrar, meus irmãos, quero considerar o verso número 7, que
fala sobre a memória, ou a reputação, ou a forma de ser lembrado. O verso 7 diz: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O legado que os perversos deixam é de um nome em podridão, um nome que não tem honra, uma memória que não traz satisfação, uma memória ruim, uma memória suja. Mas a memória do justo, daquele que teme ao Senhor, é uma memória abençoada. Quando as pessoas se lembram de nós, como elas se lembram? Quando as pessoas falam de nós, qual a memória que elas trazem à tona? Quais são as lembranças que vêm à mente daqueles que nos conhecem? Como é o nosso nome diante daqueles que nos conhecem? Um nome que apresenta conceitos negativos, que traz lembranças prejudiciais, ou um nome repleto de bênção. As pessoas se lembram de situações de alegria, situações de aprendizado. A memória do justo é abençoada, mas os perversos, o nome dos perversos, a reputação dos perversos cai em podridão, é suja. Queridos irmãos, olhando para esse texto, nós devemos nos lembrar do nosso Senhor, o Senhor Jesus, o Senhor da igreja. E olhando para esse texto, então, pensando nos sentimentos que o sábio provoca, nós podemos nos lembrar da palavra de Deus quando Cristo estava, naquele momento, sendo batizado. E diz as Escrituras que o Senhor Deus disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Este é meu Filho amado, onde está a minha alegria. Jesus, como nosso Senhor e Salvador, nos ensina então. Nós devemos viver para a glória de Deus, e o nosso proceder pode trazer alegria ou tristeza, especialmente para aqueles que estão mais próximos de nós, no contexto familiar, como eu apontei no início da nossa reflexão. A respeito das riquezas, nós sabemos, Jesus nos ensinou que as nossas riquezas devem ser ajuntadas no céu. Jesus nos ensinou que o nosso maior tesouro é a nossa comunhão com Ele, é recebermos a Ele, confiarmos nele. Então teremos grande galardão no céu. Nós receberemos do Senhor a coroa da vida. Jesus nos ensina a confiarmos na provisão do Senhor, porque o Mestre nos ensinou que devemos colocar diante de Deus as nossas necessidades, mas não devemos ficar ansiosos de coisa alguma, porque Deus, o nosso Pai, sabe o que precisamos antes de falarmos. E Ele, que cuida dos lírios do campo, cuida de nós também e nos cerca de bênçãos maravilhosas. Nós devemos nos lembrar da obra que Cristo realizou, todo o ministério do Senhor, a respeito do insensato que trabalha com mão remissa, que se entrega à preguiça e no momento da cega está adormecido, mas daquele que trabalha de maneira diligente. Cristo trabalhou de maneira diligente durante todo o seu ministério. Na realidade, desde a eternidade, o Senhor atuou na criação do universo, trabalhou na criação do universo, no poder da palavra de Deus, tudo se criou. Nós olhamos para o ministério de Cristo, o ministério terreno, nós vemos o Senhor Jesus pregando o Evangelho do Reino, anunciando a mensagem, curando pessoas, expelindo demônios. Nós vemos em algumas ocasiões o Senhor Jesus, mesmo fatigado, cansado, insistiu pregando, ensinando, admoestando, despertando corações. Nós vemos aquele episódio onde o Senhor Jesus, depois de conversar com a mulher samaritana,
Os discípulos voltaram para falar com o mestre, trazendo comida, e o Senhor Jesus disse para os discípulos que o Pai trabalhava e ele também permanecia trabalhando. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o mestre nos ensina sobre sermos diligentes nas obras que temos diante de nós. Lábios absolutamente sábios, os lábios do Senhor Jesus. E nos ensina sobre a edificação, o reino, a glória, a salvação. Nos ensina que Ele é a luz do mundo e o pão desta vida, que traz vida eterna. O Senhor Jesus sempre usou as palavras de modo a confrontar, mas também de modo a despertar o coração do homem. E aí, meus irmãos, não há reputação melhor, maior e mais especial do que a de Cristo, o nosso Salvador. O nome que está sobre todo nome, aquele que nunca pecou, ele que é justo e perfeito, aquele que nós nos reunimos para glorificarmos o nome, cantamos ao nome do Senhor e bendizemos o nome do Senhor e confiamos no nome do Senhor. Nome maravilhoso, nome pelo qual importa todos sejam salvos, todos aqueles que creem. Então, meus queridos, nós olhamos para o texto, aprendemos os contrastes, aprendemos que devemos viver com um coração sábio, aprendemos que devemos caminhar de maneira sábia e evitarmos a insensatez. Aprendemos esses contrastes e devemos aplicar esses ensinamentos no dia a dia, para que possamos assim glorificar ao Senhor. Aqueles que tiverem contato conosco possam perceber a mudança que Cristo realizou nas nossas vidas. Nós entendemos que podemos até falhar em elementos nessa caminhada, mas sabemos que aquele que é perfeito, Jesus, nos traz força e nos ajuda na caminhada. Aquele que é santo e incomparável nos ajuda na caminhada para assim glorificarmos a Ele, vivendo com sabedoria neste mundo. Irmãos amados, vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor, implorar a bênção de Deus para que possamos caminhar com sabedoria diante do Senhor em todo o tempo. Ó Senhor nosso Deus, Tua palavra nos ensina e nos confronta. Nos mostra quanto precisamos aprender sobre a sabedoria e nos aprimorarmos sobre a glória do Teu nome. Conceda-nos, ó Deus, um coração quebrantado e aplica a Tua palavra nas nossas vidas, de modo tal que possamos, pelo Espírito do Senhor, vermos onde estamos falhando. Pelo Espírito do Senhor, sermos fortalecidos para, ó Pai, enfrentarmos as tentações e assim vivermos de maneira sábia nesse mundo, a caminharmos, ó Deus, firmemente, refletindo a glória e o caráter do Senhor Jesus, o Teu Filho amado. Nos ajude, ó Pai, porque nós somos fracos e dependentes da força do Senhor, do amparo do Senhor e da direção do Senhor. Sem o Senhor nós não conseguiremos em nenhum momento demonstrarmos sabedoria e demonstrarmos, ó Deus, que caminhamos conforme o Teu ensino. Mas pelo Senhor, com a ajuda do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós podemos ser luz nesse mundo, visando a glória do Senhor. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus estas bênçãos e glorificamos a Cristo, nosso maravilhoso Salvador. Amém. E agora, meus queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, agora e para sempre. Amém.
Irmãos queridos, nós agradecemos a Deus pela vida de cada um dos amados que o Senhor trouxe para glorificar ao nome do Senhor. Pedimos a Deus conceda boa semana a cada um dos irmãos. Lembrem-se de orar uns pelos outros, uns pelas famílias dos outros. Nosso irmão Silvio está hospitalizado, devemos sempre colocá-lo diante do Senhor. Dona Magnólia, nesse tratamento difícil, devemos sempre orar um pela família do outro. A semana que vem, se Deus assim permitir, no momento da escola dominical, nós teremos a eleição para presbítero aqui na nossa igreja. Então, você que é membro da igreja precisa estar presente para exercer o seu direito e o seu dever. Está conosco nosso irmão, o seu Osmar e a família. Eu me lembrei, seu Osmar e a família, que Deus abençoe. Vocês são muito preciosos. Voltem sempre que desejar. E todos os irmãos tenham uma excelente semana na presença de Jesus.